A gente viu o conceito de trabalho de uma força, e é um conceito que diz respeito a uma trajetória. O trabalho de uma força é uma grandeza que diz respeito a um processo acontecendo. Trata de um efeito de uma força sobre o movimento do objeto ao longo de uma trajetória. Cada deslocamentinho, cada pedacinho da trajetória. E a gente faz o quê? A gente faz esse produto escalar aqui entre o vetor deslocamentinho, um pedacinho bem pequenininho de deslocamento. Vocês podem pensar num deslocamento infinitesimal, pela força agindo no objeto naquele instante. O que esse produto escalar faz é justamente selecionar a parte da força que contribui para mudar a rapidez do movimento. Porque esse produto escalar ele faz justamente a projeção da força na direção da trajetória, que é a direção do deslocamentinho, que é a direção da velocidade. Esse cálculo, num caso absolutamente geral, pode ser bem complicado. A gente vai pensar agora em alguns casos particulares. Primeiro, se a trajetória for retilínea. Bom, trajetória retilínea é um movimento unidimensional, digamos no eixo x, então só vai realizar trabalho a componente x da força, porque é a componente que está na direção da trajetória. Cada pedacinho de trabalho, cada trabalhinho, ou usando o termo técnico, cada elemento de trabalho da força F vai ser esse produto escalar aqui, ou produto da parte tangencial da força pelo deslocamentinho, que no caso vai ser componente x da força por um ΔX bem pequenininho. Se a gente somar todos esses elementos de trabalho, todos esses trabalhinhos, esses pedacinhos de trabalho, a gente vai estar somando aqui a área embaixo do gráfico da força, da componente x da força, pela posição no processo em que o objeto sai da posição inicial xi e faz uma trajetória até a posição final xf. Essa área aqui embaixo do gráfico vai ser exatamente o trabalho dessa força F ao longo desse trajeto. Um caso mais particular ainda é se a força for constante. Bom, se a força for constante, o gráfico dela vai ser uma linha reta horizontal. Nesse caso, a área embaixo do gráfico vai ser a área de um retângulo, portanto, base vezes altura. Base vezes altura. Agora, se o movimento for biotridimensional, se a trajetória não for retilínea, o que a gente vai ter? Esse produto escalar aqui de cada pedacinho do trabalho vai ser componente x da força vezes componente x do deslocamento, somada com esse mesmo produto dos componentes x e y. Tá? Isso tudo, pedacinho por pedacinho de deslocamento, na trajetória em que o objeto sai da posição inicial até uma posição final. Esse símbolo aqui, vocês não precisam esquentar a cabeça com entender o que ele está dizendo. Vocês vão entender ele lá na disciplina de cálculo vetorial. Tá? Só para vocês saberem a ligação entre as disciplinas, pode ser importante para vocês. Mas se a gente entender como funciona em uma dimensão, a gente entende cada um desses pedaços aqui. Para a componente x, a gente vai ter essa contribuição aqui, que é essa área embaixo ou acima, no caso de valores negativos, do gráfico, componente x da força com componente x da trajetória, componente y da força com componente y da trajetória, componente z da força com componente z da trajetória, a partir de uma posição inicial até uma posição final. Bom, isso também é um tanto complicado. A gente também não vai lidar com casos tão gerais. O que a gente vai fazer é, na imensa maioria das vezes, lidar com forças constantes. Então, se essa força F tem componentes x, y e z constantes, ou seja, força é constante, cada uma dessas componentes vai ser constante, então a gente teria aqui 3 gráficos que seriam retas horizontais. Então, a gente teria base vezes altura aqui, então, fx ΔX, base vezes altura aqui, fy ΔY, base vezes altura aqui, componente z da força vezes componente z do deslocamento. Somando essas três, a gente tem nada mais nada menos do que o produto escalar da força pelo deslocamento. Lembrando que isso só vale se a força for constante. A gente pode escrever também esse produto escalar como módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Então, a gente tem desde casos mais gerais, que a gente não vai trabalhar muito, mas é importante que vocês saibam que a definição é geral. E é importante que vocês saibam em que condições vocês podem aplicar esse f d cosseno θ. Muitas vezes, o deslocamento é chamado de d. Essa formulinha do trabalho, f d cosseno θ, é para o caso particular de força constante. É importante que vocês saibam o domínio de aplicabilidade das equações, das fórmulas que vocês vão usar nos exercícios.
Isso tudo vem do conceito de trabalho, que o que fez foi selecionar a parte da força que é paralela ao deslocamento. E o que mais que esse conceito traz para a gente? Para pensar nessa questão, de que serve esse conceito, vamos lembrar da nave-mãe de Física 1, que é a segunda lei de Newton, nossa nave-mãe. Força resultante é massa vezes aceleração, onde a força resultante é, pelo princípio de superposição, a soma de todas as forças que agem no objeto. Essa igualdade aqui é a segunda lei de Newton e essa igualdade aqui é o princípio de superposição. Bom, se a gente tem várias forças agindo no objeto, cada força faz um trabalho, certo? Eu quero ser bem geral aqui, então ao invés de falar no trabalho ao longo da trajetória inteira, que pode ser bem complicado, eu vou falar dos trabalhinhos. Tá? Vamos pensar no seguinte, cada força dessa faz um trabalhinho ao longo de um pedacinho de deslocamento. Digamos que ao longo desse deslocamentinho, a força F1 faça um trabalhinho delta W1. A força F2 faça esse trabalho e por aí vai. Se a gente somar esses trabalhos, bom, a gente tem algo que a gente pode falar que é um trabalho total, um pedacinho do trabalho total, a soma dos trabalhos. Bom, o que isso dá pra gente? Ciências aqui, né, a gente tem que um pedacinho de trabalho da força 1 vai ser o produto escalar da força 1 naquele instante pelo deslocamentinho a partir daquele instante. O trabalhinho da força 2 vai ser o produto escalar da força 2 naquele instante pelo deslocamentinho feito pelo objeto a partir daquele instante e por aí vai. O deslocamentinho é o mesmo. Independente de para onde estão as forças, de quantas forças estão atuando, o que está acontecendo com o objeto é o que está acontecendo com o objeto. Então ele faz um deslocamentinho só. Ou seja, esses ΔR aqui são os mesmos para todos os termos, portanto a gente pode colocar em evidência. Então a gente tem aqui força 1 mais força 2 mais todas as outras, produto escalar com deslocamentinho. Isso tudo porque o produto escalar é distributivo. Bom, quem a gente tem aqui então? Força resultante. Produto escalar com deslocamentinho. Então a gente pode falar que o trabalho total é a soma dos trabalhos e é também o trabalho e corresponde ao trabalho da força resultante. Eu posso chamar e vou chamar de trabalho resultante. Mesma coisa que o trabalho total. Então a gente pode somar as forças, que é uma soma vetorial, e fazer o produto escalar com o deslocamentinho, ou a gente pode calcular cada um dos trabalhos e fazer a soma dos escalares, que são o trabalho de cada força. Daí a gente tem o trabalho total ou trabalho resultante. Maravilha! Bom, e daí? E daí que a gente sabe qual o efeito da força resultante sobre o movimento do objeto. Aplicando a segunda lei, então estou escrevendo em vermelho, a partir do ponto em que eu apliquei a segunda lei de Newton. A gente tem então massa vezes aceleração, produto escalar com deslocamentinho. Tá? Eu chamei de deslocamentinho para não abusar dos termos, tá? Mas é um pedaço infinitesimal de deslocamento. Imagino que vocês já estejam mais habituados com o termo infinitesimal. Se vocês estiverem vendo diferencial em cálculo, a gente pode falar no deslocamentinho como um diferencial aqui, que é um diferencial em x vezes o versor y mais um diferencial da coordenada y vezes o versor j mais um diferencial da coordenada z vezes um versor k. Se for para ter rigor matemático, é disso que a gente está falando. Mas a gente quer que o tratamento de física não dependa tanto assim de pré-requisitos de cálculo. Então eu vou voltar a considerar como deslocamentinho. Tá? Apelido carinhoso. Mas esse comentário serve para lembrar a gente de que esse deslocamentinho acontece no intervalo de tempo, certo? Que é um ΔT também bem pequenininho. Ou, mais rigorosamente, seria um dt. Tá? Isso tudo fica matematicamente rigoroso com o conceito de diferencial em cálculo. Só para vocês saberem disso. Bom, nesse intervalinho de tempo, se ele é bem pequenininho, independente da aceleração ser constante ou não, a gente pode escrever ela como a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo que essa variação aconteceu. Por quê? Porque esse intervalo de tempo é infinitesimal. Daí a gente faz esse produto escalar aqui com o deslocamentinho. Ora, sendo um quociente de diferenciais, sendo um quociente de intervalinhos, a gente pode reescrever esse produto da seguinte forma. Produto escalar do ΔV, da variaçãozinha da velocidade nesse intervalo, pelo quociente do deslocamentinho pelo tempo. Ora, qual é o quociente do deslocamentinho pelo tempo?
nada mais, nada menos é do que a própria velocidade. Então, a gente vai ter massa vezes a variaçãozinha da velocidade, produto escalar com a própria velocidade. Agora a gente faz um breve interlúdio para olhar para esse produto escalar aí. Bom, ele vai ser a variaçãozinha da componente x da velocidade multiplicada pelo valor da componente x da velocidade no instante a partir do qual esse intervalinho de tempo, ΔT, ocorre, somado ao mesmo para as componentes y e z. Se vocês lembrarem lá em cinemática, que talvez já tenham visto em cálculo, a gente falou da variação de um produto de funções, certo? Lembrando que a velocidade é em função do tempo. A variação do produto de funções AB, por exemplo, vai ser a variação do A vezes B somada ao produto do A pela variação do B. Ora, se o A for o Vx e o B também, o que a gente tem? A gente vai ter variação do Vx vezes Vx somada ao Vx vezes a variação do Vx, certo? 2 vezes variação do Vx pelo Vx. Olha, então isso daqui vai ser o quê? Vai ser 1 meio da variação do quadrado da componente x da velocidade, mais 1 meio da variação do quadrado da componente y da velocidade, mais 1 meio da variação do quadrado da componente z da velocidade. Ora, as constantes vão para dentro das variações e soma das variações é a variação da soma. Portanto, a gente tem o quê? Que isso daqui é a variação de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado sobre 2. Que, por sua vez, é igual a variação de v, escalar v, sobre 2. Lembrando que v escalar v nada mais, nada menos é do que o módulo de v ao quadrado. Maravilha. Voltando aqui, o que a gente estava fazendo, a gente tem, portanto, que o trabalhinho resultante ao longo do deslocamentinho vai ser igual a massa vezes a variaçãozinha do quadrado da velocidade sobre 2. Lembrando que o quadrado da velocidade é o quadrado do módulo da velocidade, que é dado justamente pelo produto escalar da velocidade por ela mesma, do vetor velocidade por ele mesmo. Ora, m também é constante, a gente está trabalhando aqui com sistemas de massa constante, vale a pena explicitar isso daqui. Se a massa é constante, portanto, a gente tem que um pedacinho do trabalho total vai ser igual a variaçãozinha dessa combinação aqui específica de massa e velocidade. Quem que é essa combinaçãozinha aqui? É a chamada energia cinética. Energia cinética é uma grandeza que diz respeito ao movimento e é dada por essa expressão aqui. Lembrando que V sem setinha é o módulo do vetor velocidade. Vale a gente notar, então, que esses deltas aqui têm significados diferentes. Pelo fato de energia cinética, essa expressão aqui, ser uma função, o que significa? Que em cada instante ela assume um valor. Portanto, em cada ponto da trajetória, o objeto tem um valor da grandeza energia cinética. Agora, não existe um valor para o trabalho num certo instante. O trabalho é uma grandeza que diz respeito a um processo acontecendo ao longo da trajetória. Então, esse deltazinho aqui do trabalho está falando de um processo pequenininho. Enquanto esse delta aqui para energia cinética está falando, de fato, de uma variação de uma função. Uma variação pequenininha de uma grandeza que é uma função. Bom, se a gente pensar na trajetória inteira, ao invés só do pedacinho. Bom, na trajetória inteira, se a gente somar os trabalhinhos, em sequência a gente vai ter o trabalho resultante. Ao passo que se a gente for somando as variações da energia cinética, a gente vai ter a variação toda da energia cinética do início ao fim do trajeto. Então a gente tem do lado direito a variação da energia cinética, que é uma função, e do lado esquerdo a gente tem o trabalho resultante ao longo de toda a trajetória. E essa igualdade aqui é que a gente chama de teorema trabalho-energia cinética. E vocês vão ver daqui para frente que é extremamente útil esse teorema. E teoremas às vezes parecem milagres, né? Nossa, de repente uma coisa igual a outra, ainda mais quando vocês forem fazer exercício e sentir a utilidade disso, o poder disso para resolver problemas e para fazer análises de processos, fenômenos acontecendo. Bendito teorema, bendito milagre. Mas não é exatamente milagre. Porque se a gente perguntar, bom, por que a energia cinética tem essa expressão aqui? E por que o trabalho é definido daquele jeito? Essas expressões se tornaram conceitos físicos justamente porque elas estão relacionadas. É o teorema que faz com que uma quantidade se torne uma definição. Se não servisse para nada, essa quantidade mv² sobre 2 nem seria conceito, nem teria um nome, seria algo que a gente poderia calcular, mas sem relacionar nada, então é simplesmente uma expressão matemática. Quando uma expressão matemática se torna um conceito físico, é em geral porque esse conceito está relacionado
a outros. De fato, não é à toa. Se a gente lembrar do conceito de trabalho, aquele produto escalar, em cada trabalhinho, ele estava justamente selecionando a parte da força que muda quem? A energia cinética. Então, não à toa, o trabalho resultante vai ser a variação da energia cinética. Afinal, a gente vai estar somando as contribuições de todas as forças para mudar o módulo da velocidade. O fato de ser essa expressão aqui a dar o status de um conceito físico cujo nome é energia cinética. E energia é um conceito que a gente vai entender melhor semana que vem.